Oi, a pílula desse vídeo é das competências ou habilidades desejadas para um analista de requisitos. Existem muitas listas de competências, inclusive separando as competências técnicas das relacionais ou de comunicação, chamadas de soft skills. A lista que eu vou apresentar não tem o propósito de estabelecer uma regra restrita para ser usada. É uma visão minha, baseada na minha experiência e nos estudos que eu faço. Vamos lá? Saber ouvir é uma característica importantíssima para um analista de requisitos, sendo a escuta ativa fundamental como ferramenta de comunicação. Reafirmar os pontos que considerar a chave para confirmar se o seu entendimento foi correto é importante. Saiba ler nas entrelinhas, identificando informações relevantes que não foram expressas de maneira direta. A forma de se comunicar deve sempre ser alinhada com a dos seus interlocutores. O modelo mental do analista deve privilegiar a abertura e a escuta, pois os filtros e ruídos da comunicação podem afetar o entendimento. Tome cuidado com as interpretações que não forem corretamente validadas. Elas podem se tornar armadilhas que levam a erros. Entrevistas são uma das formas mais usadas para elicitar requisitos. O analista vai precisar se comunicar com pessoas e grupos diversos. Ele deve estar preparado para lidar com as dificuldades que surgem ao nos relacionarmos com outras pessoas. Estando dentro de uma organização, deve estar preparado para lidar com todos os grupos dentro da sua estrutura hierárquica. Precisa fazer as perguntas certas para revelar as informações essenciais dos requisitos. A experiência do analista normalmente é um fator positivo. Um analista experiente já teve a oportunidade de lidar com pessoas diversas em situações diversas. Os questionamentos devem sempre ser no sentido de esclarecer as dúvidas, os desacordos, as suposições, para obter as informações mais precisas e corretas. Um analista eficaz vai precisar atuar em diversos níveis de abstração. Às vezes, deve se focar nas informações mais gerais e às vezes deve entrar e buscar os mínimos detalhes. Tem de ser capaz de avaliar criticamente as informações coletadas. Isso ajudará a identificar e sanar conflitos, separando o que é necessário do que é desejável, buscando as melhores soluções. Facilitação é uma habilidade muito importante quando estamos envolvidos em atividade com grupos, como um workshop. As capacidades de questionamento, observação e facilitação vão auxiliar o grupo. Podem, inclusive, ajudar quando as relações entre os participantes ficam tensas. Eventualmente, os usuários e os desenvolvedores precisam que seja feita uma ponte que conecte os seus mundos. O analista deve ser capaz de fazer isso. Um analista observador pode detectar comentários que foram feitos de passagem, mas que podem ser significativos. A observação das atividades desenvolvidas pelo usuário ou mesmo do uso de uma aplicação podem ajudar a detectar sutilezas que ele não mencionou. Boas habilidades de observação podem ajudar a expor novas áreas de licitação de requisitos para discussão, revelando que ainda não havia sido mencionado. Observar sem filtros e pré-julgamentos é essencial para o bom desempenho do analista. É normal que especificações escritas sejam entregáveis de atividades do analista. Estas especificações são uma forma de comunicar-se com os stakeholders envolvidos. É necessário ter um conhecimento sólido da linguagem e a habilidade de expressar ideias complexas de maneira clara. Os analistas também precisam ser leitores críticos e eficientes, pois eles eventualmente vão utilizar muitos materiais escritos para extrair as necessidades e os requisitos. Nos casos em que o analista vai trabalhar com uma segunda língua, estas competências se tornam ainda mais importantes, visto que o risco de haver mal-entendidos vai aumentar. Capacidade de organização é fundamental. O analista pode ter que trabalhar com informações desestruturadas durante a licitação e a análise. Montar os quebra-cabeças com estas informações ou, mesmo quando ocorrem muitas mudanças, requer grande capacidade de organização. É necessário paciência e tenacidade para extrair sentidos de itens ambíguos ou em desordem. Existem vários modelos que podem ser usados para representar a atividade do analista de requisitos, sendo os modelos da UML os mais comuns. Independente de qual modelo vai ser usado, o analista deve ter um bom repertório de ferramentas para modelar requisitos, pois os públicos-alvos são diferentes, no mínimo os usuários e os desenvolvedores. É importante que o analista apresente e mostre o valor desses modelos, e mesmo
ensine como interpretá-los. Analistas de requisitos eventualmente vão trabalhar com grupos de pessoas com interesses conflitantes e vão precisar atuar para que elas trabalhem juntas. Atuar como agregador e mediador dos diversos interesses pode ser necessário. Cada vez mais vemos a necessidade de trabalhar com times virtuais, com pessoas separadas geograficamente, culturalmente, com línguas nativas diferentes, etc. O analista precisa estar atento a isso e saber como trabalhar com estes grupos. Analistas experientes podem fazer mentoring com os mais novos, passando sua experiência e mesmo coordenando as suas atividades. Também pode precisar atuar junto aos clientes para, vamos dizer, educá-los sobre a engenharia de requisitos e o processo de desenvolvimento. Um analista não é um estenógrafo, um copista. É muito comum a necessidade de inventar requisitos. Vou explicar. O analista deve ter a capacidade de atuar inovando, olhando para novos mercados e oportunidades de negócio, e deve pensar em formas diferentes de satisfazer as necessidades dos usuários, necessidades estas que eles nem mesmo sabem que têm. Por isso, a invenção dos requisitos. O analista precisa de um conhecimento amplo, e muito deste conhecimento é obtido pela experiência. É necessário uma sólida compreensão das técnicas modernas de engenharia de requisitos e a habilidade de aplicá-los no contexto do desenvolvimento de software. Um analista eficaz tem um conjunto rico de ferramentas disponível e sabe quando usar e quando não usar. Analistas precisam costurar o desenvolvimento dos requisitos e o gerenciamento das atividades através de toda a vida do produto. Um analista que compreende o gerenciamento de projetos, de riscos e a engenharia de qualidade pode ajudar a prevenir problemas nos requisitos que podem fazer um projeto afundar. Ser experiente no ambiente de negócios pode minimizar problemas de comunicação com os usuários. Conhecer o domínio da aplicação é um poderoso ativo para um analista eficaz. Analistas que conheçam o domínio da aplicação podem detectar suposições não declaradas e requisitos implícitos, sendo capaz de sugerir formas dos usuários poderem melhorar seus processos de negócio. Tais analistas, às vezes, propõem funcionalidades valorosas que o usuário não pensou. Ele pode realizar um bom trabalho detectando as pílulas douradas, o que alguém que não é familiar com o domínio do problema não pode. E aí, eu espero que a lista ajude vocês a entender um pouquinho mais o que são as competências do analista de requisitos. E eu queria também aproveitar e mostrar uma outra lista, que essa é bem interessante, que está aqui nesse livro dos fundamentos, da engenharia de requisitos, e que é o livro que é usado para fazer a prova de certificação do IREB. A lista daqui é a seguinte: raciocínio analítico, empatia, competência comunicativa, resolução de conflitos, moderação, autoconfiança e persuasão. Uma outra leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e mandem as suas impressões, as suas observações, que eu vou usar com certeza para melhorar os próximos. Obrigado e até a próxima.